falando é Thiago Kanzler, ele que está no Corinthians. Thiago, euforia no Palmeiras e desconfiança no Corinthians. Que coisa! Uma rodada, um empate em 0-0 com o Grêmio, protestos e tudo mais. O que está acontecendo no Corinthians? Muito bom dia, Renata. Bom dia, Denilson. Bom dia a todos que nos acompanham no Jogo Aberto. Por aqui, ao menos hoje, um clima bastante tranquilo, nada de protesto de torcedores. Um treino até mais rápido do que normalmente se tem. A gente está chegando por volta do meio-dia agora, tudo finalizado por aqui. Já tivemos coletiva de imprensa, já tivemos treinamento. Os titulares deram apenas uma corridinha no gramado, os reservas que fizeram um treino técnico comandado por Tite, muitos garotos da base sendo observados. Corinthians que só vai entrar em campo no próximo domingo, lá em Salvador, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Vitória da Bahia. Então os jogadores acreditam que a cobrança ajuda um pouquinho, mas que ela não pode ser exagerada. Mas o time fala muito em formação. Hoje o Marquinhos Gabriel conversou com a gente aqui na coletiva de imprensa. Ele fala que esse time ainda vai evoluir bastante. E ele se mostrou bastante otimista em relação a este Campeonato Brasileiro e acredita sim em um bicampeonato corintiano. Vamos ouvi-lo. Você acha que esse time, pelos nomes que estão aí, o time está sendo construído, mas pelos nomes, tem time para ser campeão brasileiro? Lógico que tem. Eu acredito muito nesse plantel aqui, nesse elenco, muito qualificado. O Tite trabalhando como ele tem trabalhado e a gente acatando o que ele tem pedido. Acho que a gente está no processo de evolução e até o final do campeonato tem muita coisa para acontecer ainda. A gente espera evoluir já no próximo jogo e, como eu falei, a gente vai em busca desse troféu. O problema maior da equipe é criação ou finalização? Eu acredito que nesse último jogo foi a finalização, né? A gente teve inúmeras chances e acabou desperdiçando. E eu acho que nesse momento precisa ter um pouquinho mais de calma, né? Um pouquinho mais de frieza ali na cara do gol. Tá aí o Marquinhos Gabriel, que é uma esperança para o torcedor do Corinthians. Chegou daquele jeito, já jogou, bateu pênalti, quase fez um golaço contra o Grêmio. E por isso a gente tem uma pesquisa. O Corinthians tem time para conquistar o bicampeonato brasileiro? Por enquanto, nossa, não 63,4%. É que a torcida e 36,6% sim, né? O não tá ganhando. Enfim, como o Corinthians não tem time para ser campeão. A torcida do Corinthians tá dormindo ainda, entendeu? Ó, daqui a pouco a torcida do Corinthians acorda. O Corinthians não acordou no campeonato, pelo menos pela primeira rodada. É muito cedo ainda, mas acho que o pior, Denilson, são as eliminações. As eliminações pesa, lógico, né? Só que é o seguinte, Renata. Você tem um treinador como o Tite, cara, você não tem como descartar o Corinthians como campeão. Né? O Tite consegue acertar o time. O Tite consegue fazer esse time jogar com intensidade. A gente pode analisar algumas contratações que, por enquanto, não deu certo, mas a gente pode citar o Marquinhos Gabriel, por exemplo, que deu a entrevista aí, que deu a coletiva. Marquinhos Gabriel passou pelo Palmeiras. Alguém lembra do Marquinhos Gabriel no Palmeiras? Não, porque ele se destacou no Santos. Entendeu? Aí voltou lá pro mundo árabe e voltou rapidinho pro Corinthians. Mas era um cara que passou pelo Palmeiras e ninguém lembra que ele passou pelo Palmeiras. E hoje começa a ser a referência no meio de campo do Corinthians. Por isso que o jogador tem que amadurecer também no futebol. Às vezes você quer que um menino já esteja pronto, preparado para qualquer desafio. E o Marquinhos, quando ele começou na base do Inter, muito bom jogador, já era promissor, mas demorou para ter esse amadurecimento. E te digo mais, no Santos, ele aproveitou uma oportunidade, se eu não me engano, o Giovani machucou. Se eu não me engano, o Giovani machucou. E ele entrou como titular e não saiu mais. Ele aproveitou a oportunidade. Aí volta lá pro mundo árabe, o Al Nassr, se eu não me engano, que era o time dele. E aí vem pro Corinthians, o primeiro jogo dele no Corinthians na Libertadores. O moleque vai bem, joga como titular no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro. É considerado o melhor em campo e vai ganhando confiança. Eu coloco o Corinthians como um possível candidato sim ao Campeonato Brasileiro. Tem muita coisa. Ele tá chegando ainda a dupla do Audax, o Camacho e também o Bruno Paulo. Esse Bruno Paulo, hein? Bom jogador. Bom jogador. Esse Camacho, hein? Também bom jogador. Então. E aí, então, como é que nós vamos colocar o Corinthians como... Agora, por outro lado, independentemente da saída ou não do Guerreiro, o Corinthians ganhou o título brasileiro, tinha um timaço, perdeu muita gente para o mercado chinês, está se reconstruindo. Muitos acreditavam que o Corinthians já estava pronto, não é? De repente foi eliminado do Paulistão, da Libertadores. E agora vem a pergunta: qual será o futuro do Corinthians com este time? Por enquanto, o Corinthians tem time para conquistar o campeonato, o bicampeonato brasileiro? Sim, virou 56,8%, Denilson. Acordaram, né?
corintianos já levantaram, foram pra noite, curtiram um samba. Na segunda-feira? O que se um São Paulo funciona de segunda, você não tá ligado? E aí foram pro samba, acordaram agora, mas é uma pesquisa já mais equilibrada, né? Você vê que o não ali tá com 43,2%, é uma pesquisa equilibrada. Eu continuo colocando o Corinthians como um sério candidato. Então vamos projetar esse Corinthians. Será que teremos crise ou será que o Corinthians vai reencontrar o caminho do sucesso? Anderson Daronco, fim de jogo em São Januário, é campeão, pode gritar torcedor corintiano em todo o Brasil. Da água para o vinho e vice-versa em apenas meio ano. Se no final de 2015 o Corinthians comemorava o Hexa, agora, 6 meses mais tarde, início de um novo campeonato. E o momento é, no mínimo, de reflexão. Não só da parte do técnico Tite, mas também dos jogadores e, sobretudo, da torcida, que após o empate sem gols na estreia do Brasileirão em casa diante do Grêmio, não poupou alguns atletas de críticas e vaias. Eu tenho um pouquinho de carinho, de respeito ao torcedor para pedir para ele. Não faça isso que fez com o Rodrigo, não faça isso que fez. Isso gera contra a própria história do Corinthians. O Corinthians diz assim, o seu torcedor, não importa quem entra, não importa é o Corinthians. Pois é, de competição para competição, de abertura de uma janela de transferência para outra, seja dos principais centros do futebol europeu ou do mercado chinês, desde a chegada do técnico Tite, o elenco corintiano vem mudando constantemente. Atletas chegam e se mandam em menos de uma temporada. Para se ter uma ideia do time que estreou no Paulistão do ano passado contra o Marília, apenas Cássio, Fagner, Felipe e Elias continuam no grupo. E olha que o volante e o zagueiro podem deixar o clube nas próximas semanas, o que completaria de vez a reformulação praticamente total da equipe em apenas 18 meses. Por outro lado, desembarcam peças de reposição. Agora mesmo, por exemplo, enquanto Camacho e Bruno Paulo do Audax ensaiam a apresentação, o lateral Edilson arruma as malas rumo ao Grêmio. E o problema é que já no início da temporada, o recém-formado time deu esperanças ao torcedor. Afinal, realizou uma grande fase de classificação no Paulistão e na chamada fase de grupos da Libertadores perdeu apenas para o Cerro Porteño e ainda assim fora de casa, numa partida atípica e que teve 2 jogadores expulsos. E essa situação ela é da atenção. Nós cometemos também os nossos erros. Dessa maneira, eufórico, o Timão, ainda que precocemente, assumiu um certo favoritismo nas fases decisivas das 2 competições do primeiro semestre. E como resultado de tanta pressão, 2 eliminações, praticamente simultâneas. Na Libertadores para o Nacional do Uruguai, no Paulistão diante do surpreendente Audax. E da noite para o dia, como normalmente acontece na história alvinegra, heróis viraram vilões. Sobrou principalmente para André e Rodriguinho. Não foram os únicos corintianos que perderam pênaltis no semestre. No entanto, desperdiçaram aqueles mais importantes. E a segurança aqui é a piada, né? É uma equipe jovem, de atletas, só complementando, de atletas jovens e de formação jovem. Quantos atletas, por exemplo, estavam aqui que não tem 1 ano de clube, não tem 6 meses, não tem 3 meses de uma sequência de titularidade. Não é justificativa. Nós estamos sentindo que o torcedor, não vou estar falando, só estou fazendo uma análise mais abrangente um pouquinho para depois detalhar mais. Construção de equipe é inevitável passar por esse processo de maturidade. Mas passada a tormenta, nada de calmaria. E ao contrário do ano passado, quando o time, logo após as eliminações para o Guarani do Paraguai na Libertadores e diante do Palmeiras no Paulistão, estreou no Brasileirão com vitória sobre o Cruzeiro por 1-0 fora de casa e dali em diante emplacou uma sequência de bons resultados. Dessa vez, tudo que o torcedor pôde ver em Itaquera foi um 0-0 diante do Grêmio, o 4º empate seguido da equipe, que antes do compromisso contra o Vitória na Bahia vai completar 30 dias desde a última vitória. Ou seja, a crise ameaça invadir o Corinthians do técnico Tite. Um pouquinho de credibilidade num técnico que nos últimos 4 campeonatos brasileiros, juntamente com o Corinthians, venceu 2. Eu fiquei assistindo e ficando invicto. Falta ajustes? Falta. Mas também é um processo. Calma. Espera.
Só estou tentando lembrar que tem um profissional que ele não gosta de empate, que ele não gosta de perder, mas ele tem a noção exata que há um tempo de ajustes para as coisas. Agora, restam 37 rodadas do Brasileirão. A Copa do Brasil também virá pela frente. E ao mesmo tempo que o técnico e os jogadores pedem paciência e insistem em dizer que a formação de um time leva tempo, o torcedor de cabeça inchada e que lota a arena a cada partida percebe a queda de qualidade. E apesar de toda a confiança, sobretudo no técnico Tite, nota algumas incoerências. Afinal, não sabe sequer se o elenco de hoje será o mesmo de amanhã. Eu não estou entendendo de onde sai esse desmanche. Proposta oficial não chegou de ninguém. A única coisa que, até onde eu sei que o presidente me falou que tem aí um disco que me diz que é o do Felipe. E se vier a proposta que falaram, tem que vender. Não tem jeito. Hoje, qualquer time pequeno, time médio da Europa, paga €1 milhão. E €1 milhão no Brasil seriam quase R$500 mil por mês. E no Brasil você pode pagar 3, 4 jogadores desses valores, mais do que isso nenhum clube consegue pagar. Então a gente tem que fazer aquilo que o presidente achar melhor e fazer. E se vier a proposta de qualquer jogador, a minha opinião é que se venda. Vamos brigar para ser mais caro possível e se vender. Agora, é obrigação do clube ir atrás de reposição e reforçando o time, subindo o pessoal da base. E assim foi feito nos últimos 10 anos. O Corinthians nunca teve uma campanha tão vitoriosa como nos últimos 8, 9 anos. Mas mesmo assim, vai sair 1 ou 2 jogadores, é desmanche. É desmanche, é desmanche. Pô, o que aconteceu com o Corinthians no final do ano, eu te garanto para você que os 14 clubes da Série A queria que acontecesse com eles. Graças a Deus que vieram aqui.